Boa tarde, gente. Estamos aqui hoje para dar uma olhadinha no circuito misto, beleza? O que é um circuito misto? É um circuito que você tem parte em série e parte em paralelo, tá? Com a nossa intenção, verificar como as coisas se processam aqui dentro, beleza? Para isso, o que a gente está fazendo? A gente está usando 3 lâmpadas de mesma potência, tá? Essas são lâmpadas de 15 watts. Tecnicamente, elas devem ter a mesma resistência, tá? Teoricamente, beleza? Então a gente vai ligar elas aqui na nossa fonte aqui, diretamente da tomada, e vai ver o que acontece, ó. Então você vai ter uma com um brilho mais intenso, que é essa daqui, e essas duas aqui, um brilho bem mirradinho, né? O que deve estar acontecendo aqui? A entrada nossa aqui, ó, ela é, vamos até medir aqui com o nosso voltímetro, ela é tecnicamente de 220 volts. Mas você sabe que nunca está certinho nos 220. Vamos ver quanto está agora? Agora nós temos ali, ó, 211 volts. Beleza? Vamos ver quantos desses 211 volts estão aqui nessa lâmpada? Vamos lá, vou pegar aqui, fazer a medida. Eu tenho 157 volts nessa lâmpada. E aqui eu tenho 52 nessa de cima e 52, 51, quase 52, aí 52 na de baixo, tá? Então o que a gente já pode chegar a alguma conclusão aqui? Lembra que lâmpadas em paralelo, elas têm a mesma diferença de potencial. Então esses caras aqui, ó, certamente eles devem estar em paralelo, tá? E como a tensão total está sendo dividida em partes, a gente tem alguém que está em série aqui. Lógico, aqui dá para perceber que esse cara aqui está fazendo uma série com esse conjunto em paralelo. Beleza? Olha só, se eu pensar nos pontinhos, lembra dos pontinhos que eu falei para vocês? A minha tomada, ela está aí com 211 volts. Ou seja, eu tenho um potencial aqui nesse fio vermelho, tenho outro potencial aqui, onde a diferença de potencial vai estar dando os 220 volts. Eu vou chamar aqui o potencial de baixo aqui de A e aquele de cima de B. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que você tem um fio de resistência desprezível ligando dois pontos, esses pontos passam a ter a mesma letra? Então vem comigo, ó. Se aqui é B, esse aqui também é B, esse aqui também é B. Se esse aqui é A, aqui é A, aqui também é A, aqui também é A. Agora, daqui para cá, eu tenho um fio que tem uma resistência, que é a resistência da lâmpada. Então, eu não posso chamar esse ponto de A nem de B. Então, eu vou chamar ele de C. Né? O que a gente viu na medida? A gente viu que aqui eu tinha 157 volts e aqui eu tinha 52 volts entre C e B. É C e B, C e B. Então, conclusão nossa aqui, ó. Se eu somar o 157 com 52, vai dar quanto aí? Vai dar um 109. Tava dando, desculpa, 209. Tava dando 211. Aí você fala, professor, cadê o resto? O resto, na verdade, como os fios não são desprezíveis, está se perdendo aqui nos próprios fios. Tem 2 volts perdidinhos aqui. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou dar um curto-circuito nessa lâmpada. O que é dar um curto-circuito? É pegar um fio de resistência desprezível, ok? E ligar esses dois lados aqui, ó, fazendo com que os dois lados passem a ter o mesmo potencial, ó. Bom, o que aconteceu? A lâmpada de lá apagou, essas aqui acenderam. E acenderam com o brilho máximo delas, ou seja, agora aqui eu devo estar com os 211 volts. Tranquilo? Posso também curto-circuitar uma daqui, ó. Na hora que eu curto-circuitar uma daqui, ó, essas aqui deixam de funcionar, por quê? Porque o melhor caminho agora está aqui, ó, no fio branco. E aquela que vai brilhar totalmente. Beleza? Tá? O que eu não posso fazer é curto-circuitar daqui para cá. Por quê? Porque aí o caminho vai ser direto, sem passar pelas lâmpadas. E aí isso aqui vai fazer, né? Vai dar uma pipocada, vai cair o disjuntor da minha casa, eu não quero fazer isso não. Tranquila a ideia? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora essa estrutura e botar aí no quadro branco para ver
justamente a relação entre as tensões, as potências e as correntes. Tranquilo? Já guardo lá. Então vamos lá uma olhadinha aqui o que acontece no circuito misto de resistências. Então olha só, eu botei aqui do lado 2 pontos importantes para você fazer a análise de circuito. Primeiro, colocar pontinhos no circuito, né? Identificar pontos do circuito para saber se existem resistências com a mesma diferença potencial, né? Ou sei qual é o potencial da fonte, isso é importante, beleza? E aí você consegue identificar então esses elementos em paralelo. O segundo é verificar o comportamento da corrente, né? Qual o sentido da corrente, onde você chega num nó, como que ela vai se dividir, beleza? Então essa é a ideia, tá? Então vamos dar uma olhadinha primeiro aqui, ó. Vamos começar pelos pontos. Eu vou pegar esse pontinho aqui, ó, e vou chamar de A, beleza? É o ponto que está ligado aí ao polo positivo da nossa fonte. Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, toda vez que você tem um fio de resistência desprezível, né, que liga 2 pontos, esses 2 pontos passam a ter o mesmo potencial. Então eu posso dizer que esse ponto aqui também é o A, ó. Tranquilo? Esse ponto aqui eu já não posso chamar de A, por quê? Porque entre ele e o A tem uma resistência. Então eu vou chamar esse ponto aqui de C. Beleza? E desse outro lado também eu não posso chamar nem de A, nem de C, por quê? Porque a ligação entre esse ponto e o ponto C tem resistências. Okay? Então eu vou chamar de B. Ah, qual letra você vai chamar não tem o menor problema, beleza? Então como você tem B lá ali, você tem B aqui embaixo, né? Tem B naquele cantinho também, que identifica aí o polo negativo, né? O potencial negativo aí. Beleza essa parte? Muito bem. Agora vamos dar uma olhadinha no sentido da corrente. Lembra que a definição de corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica é que ela segue o campo elétrico. E o campo elétrico, ele sai do positivo para o negativo. Então, olha só. Vamos botar o I aqui, que é a corrente total que está saindo aí da nossa fonte. O que vai acontecer com esse I? Ele vai passar por aqui, ó, pela resistência 1. E quando ele chegar no nó que está aqui, no ponto C, você vai ter que ter uma divisão dessa corrente. Se forem resistências iguais, você tem metade indo para um, metade indo para outro. Se forem resistências diferentes, você vai ter a maior parte indo para a resistência pelo caminho da resistência menor. E a menor parte, o menor valor, indo pela resistência maior. Tranquilo? Então vamos chamar aqui, ó, a corrente que vem para cá, nós vamos chamar de I2. A que vem para cá, vamos chamar de I3. O que vai acontecer lá no ponto B? I2 vai juntar com I3 novamente e vai formar a corrente total I. Beleza? Então, o que a gente pode identificar aqui desse circuito? Primeira coisa, que a diferença de potencial na resistência 2 é igual à diferença de potencial na resistência 3, que eu vou chamar aí de U entre os pontos C e B. Beleza? Como os dois estão entre o ponto C e B, a diferença de potencial deles é a mesma. Então, esses caras aqui, vou botar em amarelinho, esses aqui, ó, eles estão em paralelo. Tranquilo? E aí você tem lá o R1 que não vai estar em paralelo com eles. O que eu vou fazer? Eu vou determinar a resistência equivalente de R1 e R2. Vou chamar de R23. O que eu faço? Um dos métodos que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores é o produto pela soma. Depois de achar a resistência equivalente dos dois, o meu circuito poderia ser desenhado assim, ó.
né? O que eu tenho? Eu ainda tenho aqueles pontos. Então, vamos repetir os pontos aqui, ó. Lembra que esse ponto aqui é o ponto A, assim como esse. Aqui eu tenho o ponto C. Aqui eu tenho o ponto B. Aqui eu tenho o ponto B. Beleza? A corrente agora, como eu reduzi aquelas duas para um só, é o I que vai passar por aqui e que também passa por aqui, ó. Você não tem o mesmo I passando por R2 e R3? Então, o que você pode falar? Desculpa. Você não tem o mesmo I passando pelo R1 e pelo equivalente de 2 e 3? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer que a resistência equivalente vai ser R1 mais o R23. Por que eu posso afirmar isso? Porque o circuito está em série. E lembra que em série a resistência equivalente é a soma. Tranquilo? Na hora que eu fizer essa resistência equivalente, eu vou cair aonde? Agora eu vou cair nesse circuito aqui, ó. Onde eu tenho a resistência equivalente, a minha corrente total, que é a corrente que passa por ali. Beleza? A diferença de potencial, que agora, naquela resistência equivalente, vai ser entre os pontos A e B, que é a mesma diferença de potencial que você tem na fonte. Então, o que a gente pode fazer? Para determinar a intensidade da corrente total, nosso I, a gente vai fazer a lei de Ohm, primeira lei de Ohm. Fazer que o I é igual a tensão total sobre a resistência equivalente. Beleza? Então, a partir daí, você consegue determinar todas as demais coisas. Por exemplo, diferença de potencial entre A e C e B. Vamos voltar um pouquinho. Quem está entre A e C? Quem está entre A e C não é o R1? Então, eu posso, usando a lei de Ohm, falar que isso aqui é R1 vezes o valor de I. E quem está entre C e B? Não é o R23? R23 vezes I. Lembra que eles estão em série, né? O R1 com o R23 estão em série. Então, é o mesmo I. Daqui você acha as DDPs. Professor, e agora eu quero achar as correntes. O que eu faço? As correntes você tem que voltar lá para o primeiro. Veja que as correntes aqui são diferentes, certo? A corrente do I2 e do I3 podem ter valores diferentes. Mas eu sei que a resistência de cada uma, e agora eu já sei a diferença de potencial que está entre essas resistências, que é entre C e B. Então, vamos fazer aqui, ó. Quem que você vai ter aqui, ó? O CB sobre R2 e o CB sobre R3. Aí eu tenho as correntes, beleza? Depois eu vou mostrar para você um outro jeito de achar essas correntes por proporcionalidade, mas isso quando vem ao caso, assim, quando são valores legais, tá? Para achar as potências, potência total. Eu já tinha falado nas aulas anteriores, é o π, corrente total, diferença de potência total. E as dissipadas, como você já tem tudo aí, você pode usar qualquer uma, tá? Você pode usar π, pri, por. Como eu falei para vocês, é muito comum o pessoal fazer o pri, mas tem que saber qual a corrente em cada um. Por exemplo, no 1 é a corrente total. No 2 já é parte dela, certo? É o I2. No 3 já é a corrente dela, é o I3. Mesma coisa se você for fazer com a diferença potencial, tem que ver qual é a diferença potencial que está lá, tá? Aqui eu fiz um exemplo sem números, ok? De geral, mas agora nós vamos treinar com um exemplo com números, tranquilo?